Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. A repercussão do terremoto político em Brasília. O presidente Michel Temer está reunido com o núcleo duro do governo e pode fazer pronunciamento. A pessoas próximas disse ser vítima de conspiração e garante que não vai cair. A Polícia Federal prende irmã e primo do senador Aécio Neves depois que o Supremo Tribunal Federal afastou o presidente do PSDB do mandato no Senado. Ele é citado na delação do dono do frigorífico JBS. Tucanos devem escolher novo presidente para o partido. Oposição pede afastamento do presidente Michel Temer e eleições diretas. Até membros da base aliada defendem a renúncia para acalmar o país. Na economia, novo escândalo coloca freio à retomada do emprego. Investidores temem que o governo não consiga aprovar as reformas. E o dólar disparou na abertura dos mercados e a tendência de alta deve se manter pelos próximos dias. A Bolsa de Valores abriu em queda de 10% e os negócios foram suspensos para evitar um rombo maior. A imprensa internacional repercute a maior crise do atual governo. Jornais destacam a gravidade das acusações e a instabilidade política que o país atravessa. Olha, o que parecia ser um forte tremor virou um verdadeiro terremoto político. A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do senador Aécio Neves, do PSDB, e do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, com base na delação de Joesley Batista, dono do frigorífico JBS. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, vai encaminhar o pedido para o plenário do STF. Mas o ministro autorizou o afastamento de Aécio Neves e do deputado Rocha Loures, que é ligado ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A irmã de Aécio Neves, Andréia Neves, foi presa hoje de manhã em Belo Horizonte. Em Brasília foi preso o procurador eleitoral do TSE, Ângelo Goulart. O ministro Edson Fachin também emitiu 40 mandados de busca e apreensão relacionados à delação de Joesley Batista, grande parte relacionados a Aécio Neves, que em conversa gravada pelo empresário pediu R$2 milhões para pagar advogados na Lava Jato. Às 6 horas da manhã, equipes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal chegaram praticamente ao mesmo tempo a endereços ligados ao senador Aécio Neves no Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais, e também ao prédio do Congresso e à sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. O primeiro alvo foi o apartamento de Aécio na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. No imóvel, os policiais apreenderam objetos e documentos. No mesmo horário, outra equipe da Polícia Federal teve que chamar um chaveiro para entrar no apartamento de Andréia Neves, irmã e principal assessora de Aécio, em Copacabana. Simultaneamente, em Belo Horizonte, equipes da Polícia Federal entraram no apartamento onde o senador tucano fica quando está na capital mineira, também vazio no momento. Os policiais apreenderam documentos encontrados dentro de um cofre. Em Minas Gerais, a Polícia Federal cumpriu ainda mandados de busca e apreensão em fazendas de Aécio no município de Cláudio, no interior do estado. Em Brasília, outra ação da Polícia Federal aconteceu no edifício do Congresso Nacional. Os policiais chegaram vestindo ternos em vez de uniformes e, além do gabinete de Aécio Neves, também entraram nos gabinetes do senador Zezé Perrella, do PMDB, e do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Também em Brasília, a Polícia Federal esteve no prédio do TSE, cumprindo ordens de busca e apreensão e de prisão contra o procurador da Justiça Eleitoral, Ângelo Goulart. A operação de hoje é um desdobramento da operação premiada feita pelo empresário Joesley Batista, dono do frigorífico JBS. O empresário entregou à Polícia Federal a gravação de uma conversa com o senador Aécio Neves. Na gravação de meia hora, Aécio Neves pede R$2 milhões para pagar despesas com advogados na Lava Jato. O senador tucano responde a 6 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. A entrega do dinheiro, feita em 4 parcelas de R$500 mil, foi monitorada pela Polícia Federal. A investigação descobriu que o dinheiro entregue ao assessor e primo de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros, o Fred, foi parar na conta de uma empresa do filho do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais. A irmã de Aécio Neves, Andréia Neves, foi localizada e presa pela Polícia Federal durante a manhã no imóvel no município de Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O senador Aécio Neves disse em nota que está tranquilo quanto à correção de todos os seus atos, que a relação dele com Joesley Batista era estritamente pessoal, sem qualquer envolvimento com o setor público. Já o senador Zezé Perrella declarou que nunca teve relação com a JBS e que os sigilos bancários da empresa do filho dele estão à disposição da Justiça.
Ainda sobre esse assunto, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, divulgou uma nota interna para os servidores e procuradores do Ministério Público Federal. Nela, ele justificou a decisão de pedir a prisão do procurador Goulart Vilela, dizendo que deve cumprir a Constituição e as leis e que o objetivo da detenção foi interromper atividades ilícitas. Janot acrescentou que a responsabilidade criminal do procurador e dos outros suspeitos será demonstrada durante o processo. Agora a gente vai a Brasília falar ao vivo com o repórter Leandro Magalhães, que tem mais informações para a gente justamente sobre essa operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Cultura. Aldo, a assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal, conversei agora com a equipe, eles conversaram e disseram que ainda não há uma data precisa para o plenário do Supremo Tribunal Federal ainda julgar o pedido da PGR em relação à prisão preventiva do senador Aécio Neves. Eles disseram que essa informação será dada até o final do dia. Bem, outra informação que nós temos é que o presidente da OAB, Carlos Lamáquia, ele vem a Brasília e vai visitar o Supremo Tribunal Federal e vai formalizar um pedido para a quebra das gravações da JBS. Essa informação foi confirmada agora há pouco pelo assessor de imprensa da OAB. Bem, nós estamos aqui em frente ao Palácio do Planalto, a movimentação aqui está muito tranquila, aqui atrás há policiais do Exército e aqui em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, agora há pouco havia um grupo até então, mas o grupo saiu, bem diferente da situação de ontem aqui em frente ao Palácio do Planalto, que havia cerca de 400 pessoas, manifestantes aqui, protestando a cada momento. A polícia tentou conter os manifestantes já para poder eles não tentarem subir a rampa no Palácio do Planalto. A informação que nós temos de bastidores até então é que o presidente Michel Temer está aqui reunido com parlamentares da base aliada, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que chegou há pouco, e que ele ontem solicitou à PGR as gravações. Também solicitou ao Supremo Tribunal Federal. E só depois de ouvir as gravações é que ele vai se pronunciar. O pronunciamento está previsto, a gente não sabe ainda se vai ser pelas redes sociais ou pela TV estatal, a NBR do governo, ou então uma gravação, né, do depoimento. A assessoria aqui do Palácio do Planalto informou que isso pode acontecer a qualquer momento. Aldo. Obrigado, Leandro, pelas informações. Clima tranquilo ali, mas não normal, né? A presença desses homens do policiamento do Exército ali não é uma constante que a gente percebe ali, então realmente há uma certa tensão. Obrigado, a gente volta a conversar daqui a pouquinho com o repórter Leandro Magalhães em Brasília. O Brasil sob efeito de uma bomba política. A delação dos irmãos Batista, da JBS, que acusa Temer de tentar comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, põe Brasília em polvorosa. Temer nega e descarta renunciar. Aliados se unem à oposição para pedir eleições diretas. Os brasileiros acordaram de ressaca política. Acordei muito chateada. É muito triste. Decepção, vergonha. Falta esperança. A gente não vê uma luz no fim do túnel. O depoimento dos irmãos Joesley e Wesley Batista, donos do frigorífico JBS, à Procuradoria-Geral da República, foi revelado pelo jornal Globo. Joesley disse que gravou o encontro que teve em março com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. O empresário teria dito que pagava mesada ao operador Lúcio Funaro e ao deputado cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, preso desde outubro do ano passado na Operação Lava Jato, em troca do silêncio do parlamentar. Temer, então, teria dito: tem que manter isso, viu? Em nota, Temer confirma o encontro, mas nega que tenha solicitado pagamento para obter silêncio do ex-deputado. O presidente defende a investigação para apurar as denúncias. Para este cientista político, a divulgação do áudio é essencial. Mas, mesmo que isso não aconteça, a crise instaurada com a denúncia é a mais grave dos últimos tempos e compromete a governabilidade de Temer, mais que a da ex-presidente Dilma antes de ser afastada. Esta situação atual é pior do que a do governo Dilma. O governo Dilma vivia já uma situação de caminhar para se tornar um morto-vivo. O governo Temer já é um morto-vivo nesse momento. Então, não há muito como ele continuar. O risco de não haver um afastamento do presidente é da gente mergulhar num cenário de convulsão social, de ter revoltas, de ter quebra-quebras, de ter um cenário realmente muito grave do ponto de vista da ordem pública. Aparecendo a gravação, sendo revelado o que realmente aconteceu,
A saída mais fácil é uma renúncia, né? Porque ela é rápida, ela depende só da vontade do próprio presidente da República e ela gera uma transição mais indolor, né? Menos problemática. No Congresso, os deputados estavam no meio de uma votação quando a notícia chegou. Depois do alvoroço, o presidente da Câmara encerrou a sessão. Está encerrada a sessão. Até membros da base aliada, como o líder do PPS, partido que tem 2 ministros, chegaram a defender a renúncia de Temer. Parlamentares da oposição querem eleições diretas. No Senado, a sessão também foi suspensa às pressas. Para o cientista político, o impeachment é possível se houver a adesão da base do governo. Mas essa pode não ser a melhor saída. Essa é a pior saída, porque ela leva muito mais tempo, ela tem um trâmite muito mais complicado e, consequentemente, o país ficará mergulhado numa crise profunda enquanto o impeachment não sair. No Palácio do Planalto, onde Temer se reunia com ministros, manifestantes fizeram protesto. Em São Paulo, a manifestação foi convocada pelas redes sociais para a Avenida Paulista. O futuro do presidente Michel Temer depende agora da homologação das delações, o que quebraria o sigilo e revelaria o conteúdo exato das gravações. Se as acusações forem confirmadas, a Constituição brasileira prevê a realização de eleições indiretas caso haja licença por impeachment ou renúncia. O presidente da República incide num crime de responsabilidade do artigo 85, inciso 3º, que é a obstrução das atividades do Poder Judiciário e do Ministério Público. Portanto, incidiu no crime de responsabilidade se comprovada a gravação. Por outro lado, deve haver uma eleição indireta de 30 dias, conforme o artigo 81 da Constituição, e pelo próprio Congresso Nacional, no sentido, pela Câmara dos Deputados, para a eleição até o fim do mandato. Você viu aí na reportagem a pressão aumentando sobre o Planalto, inclusive da base aliada, né? O PPS se posicionando pela renúncia. O partido tem 2 cadeiras no Ministério de Temer e se prepara para entregar os cargos ao governo. A gente vai agora de novo ao Viva Brasília conversar com o repórter Leandro Magalhães sobre os desdobramentos na área política de todo esse escândalo, essas denúncias. Leandro. Aldo, a situação no Congresso Nacional foi uma situação muito tensa. Logo na parte da manhã, havia vários parlamentares da oposição que protocolaram um pedido de impeachment, mais um pedido de impeachment na Secretaria-Geral da Mesa. Até agora, há 3 pedidos de impeachment nas mãos aí na mesa do Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Mas a situação foi intensa por causa da movimentação de agentes da Polícia Federal, tanto no Senado quanto também na Câmara. Agora há pouco também ocorreu uma reunião com a bancada do PSDB, que avalia aí o próximo nome para poder ocupar a presidência do partido de forma interina. Até então, o nome cogitado é do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo. Esse é o nome mais cogitado até então. Mas, segundo alguns parlamentares do PSDB com quem eu conversei, eles disseram que vão aguardar a decisão do senador Aécio Neves para poder renunciar ao cargo. Nós não conseguimos contato com a assessoria de Aécio Neves e também através do celular do senador, que foi apreendido pela Polícia também Federal. Agora, uma atualização de uma informação. Agora há pouco, enquanto o jornal estava no ar, o Supremo Tribunal Federal mandou uma informação dizendo que a assessoria do ministro Edson Fachin, o ministro Edson Fachin decidiu não encaminhar ao plenário do Supremo a decisão, o pedido da PGR, do procurador Rodrigo Janot, para avaliar em relação à prisão preventiva do senador Aécio Neves. Então, portanto, o ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no STF, ele não vai encaminhar esse pedido ao plenário do STF. Voltamos com você, Aldo. Leandro, então, só para deixar isso bem claro, porque essa informação é nova e é importante. Quer dizer que o ministro Edson Fachin voltou atrás ou a informação que havia sido divulgada anteriormente estava equivocada? Olha, até então o Supremo Tribunal informou o seguinte, que o ministro Edson Fachin apenas decretou o afastamento do senador Aécio Neves da função de senador lá no Senado. E ele disse que não iria mais enviar para o plenário do STF. Essa foi a informação repassada agora há pouco. Ou seja, a decisão vai ser aí estabilizada, a decisão final do relator da Lava Jato, Edson Fachin, é de que não haverá prisão preventiva do senador Aécio Neves, dependendo dele no caso.
Então, bom, ok, obrigado, Leandro, pelas informações, porque o ministro Edson Fachin havia a primeira informação de que ele haveria encaminhado ao plenário para que todos os ministros decidissem sobre a possibilidade de prisão ou não do senador Aécio Neves. No caso, a gente tem essa nova informação agora, pode ser uma decisão do ministro Edson Fachin para tomar essa decisão de forma monocrática, ou ele realmente negando o pedido da PGR, de Rodrigo Janot, para fazer essa prisão. A gente vai acompanhar e trazer essa atualização para você daqui a pouquinho. O importante, a gente agora vai explicar um pouquinho quais são as saídas para esse grave momento que o país enfrenta. É importante, nesse momento, a tranquilidade, as saídas institucionais para o momento que o Brasil enfrenta, sem a necessidade de extremismos ou de qualquer outra situação. A Constituição prevê isso. O que a gente precisa realmente é que o Congresso e o mundo político se conscientizem dessa necessidade, que a gente precisa sair pacificamente para o bem de todos dessa situação em que a gente está. A gente vai explicar agora um pouquinho isso, mesmo declarando, né, você viu aí, que não tem intenção de renunciar ao cargo. Se comprovada a tentativa de obstrução da justiça no exercício da função, a situação do presidente Michel Temer pode ficar insustentável. Aí o que a gente vai explicar, a saída dele da presidência, nesse atual cenário, pode se dar de 3 formas diferentes. Ou pela renúncia, ou através de um impeachment, ou através da cassação. A mais rápida, como a gente já demonstrou aqui, mostramos na reportagem, seria a renúncia. Depende de apenas uma decisão dele. Já, pelo menos no caso do impeachment, 3 pedidos protocolados na Câmara. Quem decide se aceita ou não é o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, que é aliado de Temer. Essa é uma diferença importante, viu, em relação ao processo contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que tinha um adversário nessa posição, o ex-deputado Eduardo Cunha, que agora, ironicamente, está no centro da denúncia contra a Temer. A outra possibilidade vem justamente do Tribunal Superior Eleitoral, que julga no próximo dia 6 de junho a ação contra a chapa Dilma Temer, você lembra disso, acusada aí de abuso de poder econômico e uso político na campanha de 2014. Se alguma dessas 3 possibilidades acontecer e, de fato, a gente tiver a cadeira vacante, o presidente Michel Temer for afastado, sair do cargo, o cargo é declarado vacante e a Constituição Federal determina que, na linha sucessória, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Só um parênteses, Rodrigo Maia, que também é citado nas denúncias, nas investigações, ao inquérito para apurar responsabilidades dele na Operação Lava Jato, tramita no Supremo, portanto, haveria também um comprometimento, mas nada que o impeça de assumir o cargo. Se ele não puder, a linha sucessória diz que passa a ser o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e, na impossibilidade de qualquer um desses dois, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. No caso de que Rodrigo Maia assuma esse cargo, quem vier a assumir precisa, de acordo com a Constituição, assumir isso interinamente e convocar eleições no prazo de 30 dias, mas essas eleições são indiretas, tá certo? Essas eleições têm como, vamos dizer assim, os eleitores são os parlamentares. São deputados, 513 deputados, volta um pouquinho, por favor, a tela, 513 deputados e 81 senadores, num total de 594 votos, né? Isso a Constituição determina, a votação indireta, porque este governo já entrou na segunda metade, já estamos há 2 anos, porque lembre-se que esse governo começou em 2014, né, com a presidente Dilma Rousseff. Se quem quiser se candidatar, qualquer candidato, qualquer cidadão brasileiro, precisa ser brasileiro nato, tem que ter mais de 30 anos de idade, precisa estar afiliado a algum partido político e atender aos requisitos da lei da ficha limpa, tá certo? Para que essa pessoa seja eleita, ele precisa obter, nessa eleição, 298 votos, que é a maioria absoluta dos votos possíveis. Se ele não obtiver isso numa primeira votação, há uma segunda rodada, também valendo esse número mínimo, 298 votos. Se isso não for possível, a terceira votação, uma terceira rodada, aí sim vence quem obtiver a maioria simples dos votos, sem importar aí abstenções ou faltas. Outra possibilidade de eleição é a eleição direta, como a oposição defende nesse momento. Isso não está previsto na Constituição Federal. Seria necessário uma emenda à Constituição. Já foi apresentada essa emenda, essa proposta de emenda, essa PEC, que seria
seria inclusive discutida hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas isso acabou não acontecendo. Portanto, isso é para que você tenha uma ideia do trâmite que a gente tem aqui pela frente. É um caminho árduo se houver qualquer decisão de saída do governo, mas é possível encontrar saídas para essa situação. Ana. E a denúncia contra Michel Temer repercute nos principais jornais do mundo. O jornal norte-americano The Washington Post chamou a atenção para o impacto generalizado que a acusação contra Michel Temer pode causar em uma nação cheia de escândalos e uma população furiosa. No The New York Times, o destaque foi o choque causado pela divulgação das gravações dos donos da JBS num país que há anos enfrenta escândalos de corrupção. A página inicial do britânico The Guardian abre espaço para os pedidos de impeachment do presidente Michel Temer. A britânica BBC lembrou que quase 1/3 do gabinete está sob investigação por corrupção. No Financial Times, o escândalo brasileiro foi estampado na capa do site. O jornal econômico destaca que Michel Temer está enfrentando uma das maiores crises de sua curta presidência. No espanhol El País, a denúncia de que Michel Temer teria obstruído a justiça estremece o Brasil. Na manchete do argentino El Clarín, o assunto é o suborno que teria sido aprovado por Michel Temer a um aliado-chave do governo, referindo-se ao ex-deputado Eduardo Cunha. Quando a gente fala um pouquinho de economia, dados divulgados pelo IBGE agora pela manhã mostram que no primeiro trimestre deste ano, 27 milhões de brasileiros estavam sem emprego ou subutilizados. Os números da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio indicam um aumento em relação ao último trimestre de 2016, quando 24 milhões de brasileiros estavam nessa situação. Essa situação deve se agravar, porque a crise política tem, claro, reflexos nessa economia. O cenário é de incertezas justamente quando alguns apontavam uma pequena retomada. A criação de empregos, por exemplo, em abril, mostrou uma leve recuperação com quase 60 mil vagas abertas no Brasil. Mas essa pequena elevação não deve se manter daqui para frente. E o clima de terremoto político repercute no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de São Paulo abriu com queda de mais de 10% e os negócios foram interrompidos nesta manhã. Vamos ver a reportagem. O Marcelo ficou meses desempregado e viu as contas acumularem. Agora conseguiu um trabalho e quer colocar a vida em ordem. É uma felicidade muito grande, né? A gente poder pegar a nossa conta e pagar. Então, a gente fica aliviado, fazer esse mês já está pago. Então é isso que a gente queremos fazer todos os meses, né? Esse é o desejo de muita gente que está na batalha atrás de uma nova colocação. Mais ou menos 2 anos procurando, né? Assim, eu estava fazendo bico. Eu estou procurando, vai fazer uns 3 meses. Em abril foram abertas quase 60 mil vagas de emprego. Quase metade das oportunidades de trabalho foram criadas em São Paulo, seguido de Minas e Bahia. O setor de serviços foi o que mais empregou nesse mês. Esse cenário de aparente recuperação sofre um duro golpe agora com as denúncias que atingem em cheio o Palácio do Planalto. A recuperação da economia deve ficar adiada mais uma vez por causa da crise política. Esse professor de economia explica que o mercado estava otimista, mas o cenário mudou. Não só as empresas aqui dentro, como as empresas dos investidores externos, se tornam mais cautelosos em tomar suas decisões de investir aqui no país ou não. Com essa incerteza nesse ambiente, pode-se voltar à preocupação sobre a solvência da dívida pública e da trajetória das finanças públicas no futuro. E aí, de novo, as pessoas ficarem mais retraídas para seus investimentos e inovações. Então, mais uma vez, uma incerteza fazendo com que afete hoje o desempenho da economia. E como eu disse, a Bolsa de Valores de São Paulo abriu com queda de mais de 10% e os negócios foram interrompidos nesta manhã. Esta é a 17ª vez que a Bolsa para desde que foi criada. A última vez foi em 2008, durante a crise do sistema financeiro americano. O dólar abriu em forte alta de mais de 5% e atingiu R$ 3,32 na alta do dia. O medo dos investidores é de que o novo capítulo da crise política brasileira atrase ou mesmo impeça a aprovação das reformas da Previdência e Trabalhista, que são vistas como fundamentais para a recuperação da economia. Os investidores temem ainda que o Banco Central possa rever as projeções de um corte mais agressivo dos juros na reunião do Copom no fim deste mês. Alguns economistas já falam em destruição muito grande de riquezas nos próximos dias e o risco de investidores estrangeiros deixarem o país.
repórter Adriana Cimino está na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, conversa agora com a gente ao vivo neste dia de grande apreensão no mercado financeiro. Oi, Adriana, boa tarde para você. Os negócios já voltaram depois da interrupção de 30 minutos? Olá, boa tarde. Nesse momento, a Bolsa opera com baixa de cerca de 9%, mas essa queda já chegou a quase 11% e por isso foi feita essa parada de cerca de meia hora, justamente para evitar movimentos bruscos. Esse mecanismo é chamado de Circuit Breaker, é um mecanismo de controle de variações de índices, tanto para quando eles ficam muito baixos, como hoje, quanto para quando eles ficam muito altos. Eu vou conversar agora com o Eduardo Velho, que é economista-chefe do Invex Global. Eduardo, o que a gente pode esperar aí para as próximas horas até que a Bolsa feche? Boa tarde. Eu acho que ela não muda muito. Talvez tenha uma maior desaceleração da queda, mas o vejo negativo. Enquanto não houver uma coisa clara em relação a essa delação da JBS, se vai realmente comprometer o avanço das reformas, está claro que vai comprometer a votação, o mercado está percebendo que a sustentabilidade do governo, a governabilidade, foi totalmente afetada, ao contrário da delação da Odebrecht. Então, me parece que o mercado continua negativo, o dólar hoje um pouco para cima, apesar que melhorou um pouquinho agora, nos últimos minutos agora, está 3,36, já chegou a quase 3,39, mas me parece que hoje, enquanto não houver uma explicação melhor do próprio presidente e a sua reação, se vai ser uma renúncia, se vamos esperar o TSE julgar a chapa, vai ficar claro que os mercados estão nervosos realmente com o avanço das reformas. E assim, a interrupção das reformas, para mim, gera a bolsa negativa. Tá ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Olha, em nota, o Banco Central diz que está monitorando o impacto das informações divulgadas recentemente pela imprensa e que atuará para manter o pleno funcionamento dos mercados. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. A gente viu ali pequenas interferências no nosso sistema de internet, mas a gente entendeu bem o recado e vimos também as principais ações todas no vermelho nesta manhã de grande tensão no mercado financeiro aqui no Brasil. Aldo? Maio é o mês, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Maio é o mês que a Defensoria Pública se dedica a divulgar o trabalho que realiza. Para cerca de 10 milhões de brasileiros, o defensor público é a única alternativa para se recorrer à justiça. Mas o número desses profissionais no país é a metade do necessário, segundo as contas do próprio Ministério da Justiça. Tiago está desempregado e com um problema para resolver. Desde novembro do ano passado, ele não consegue ver o filho de 8 anos. A mãe dele, infelizmente, por um motivo fútil, não está deixando, mas está implicando de eu poder vê-lo. Ele é muito apegado a mim e, infelizmente, a gente está nessa distância e estou lutando de novo para ter esse direito. Sem dinheiro para pagar um advogado, ele procurou a Defensoria Pública de São Paulo. Histórias como essa se repetem nesses guichês. Por aqui, passam cerca de 700 pessoas por dia. Fora isso, a gente tem porta de entrada criminal, que aí a pessoa não vem até aqui, né? Muitas vezes a pessoa está presa ou está respondendo um processo criminal, então ela, se está solta ou familiar, vai até outra unidade nossa criminal para atendimento. Se ela está presa, defensores visitam unidades prisionais para atendê-las. Por ano, a Defensoria Pública realiza cerca de 10 milhões de atendimentos em todo o país. Só na área de família são 6 milhões, segundo a Associação Nacional de Defensores Públicos. A maioria envolve casos como guarda compartilhada, divórcio, atendimento à infância e juventude e pensão alimentícia. Vim fazer revisão de pensão, porque já faz mais de um ano já que eu pago e ela fala que eu não paguei ainda, entendeu? Não consta que eu paguei pensão. E eu preciso estar regularizando isso. Uma das demandas mais frequentes é de pessoas que querem adotar crianças com algum parentesco. É o caso do Aelton. Ele cria o sobrinho e quer regularizar a guarda do menino. O pai concordou, né, em assinar, mas a mãe não. Infelizmente a mãe não. Aí a gente estamos aqui tentando resolver essa situação. Para ser atendido pela Defensoria Pública, é preciso comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos, trazer documentos pessoais e comprovante de residência. Hoje também é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Assunto importantíssimo, a gente não pode deixar de falar disso. Inclusive, no meio desse cenário todo, dessa confusão toda, um grupo de organizações sociais realiza diversas ações no país para chamar a atenção para essa questão fundamental. A gente conversa agora com a repórter Evelyn Avancini, que tem mais informações sobre essa campanha. Boa tarde, Evelyn.
Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, em 2015 e 2016, o Disque 100 recebeu mais de 37 mil denúncias de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes. Isso corresponde a 10% das ligações feitas a esse número. Eu converso agora com a Denise Cesário, que é gerente executiva da Fundação Abrinq, que é uma das organizações que realizam a ação de hoje. Denise, boa tarde. Qual a importância desse dia no combate à violência que ainda afeta tantos brasileiros? Bom, 18 de maio ele foi instituído como Dia Nacional de Combate em função de um caso que ocorreu em 1973, que foi o caso da menina Araceli, né, no Espírito Santo. A menina ela foi sequestrada, estuprada e morta em seguida. E da não penalização dos autores, foi instituído então em 2000 esta data. E é uma data que nós chamamos a atenção da sociedade e tentamos levar informações para que a sociedade compreenda os conceitos de abuso e de exploração sexual comercial e também ajude a fazer o combate através dos órgãos de denúncia. E o que as organizações participantes prepararam para essa ação de hoje? Bom, nós da Fundação Abrinq, nós fizemos uma mobilização nos 3 principais terminais rodoviários da cidade de São Paulo, então Barra Funda, Tietê e Jabaquara, distribuindo um marca-livro com os dados da última PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios, de 2016, onde nós temos os dados e também os organismos de denúncia. Ok, muito obrigada. Só para reforçar, as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo Disque 100. Aldo, com você. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Ana. A seguir, mais informações sobre os desdobramentos das denúncias em Brasília. E mais, nos Estados Unidos, a Justiça manda ex-diretor do FBI, afastado por Donald Trump, retomar investigação sobre possível interferência russa na campanha presidencial. A gente volta já. Estamos de volta com as últimas informações sobre a crise política no país. O PSDB acaba de confirmar o nome do deputado Carlos Sampaio para a presidência do partido depois do afastamento do mandato do senador Aécio Neves por conta das denúncias reveladas ontem do dono do frigorífico JBS. Também uma outra confirmação que a gente ficou devendo aqui, o Supremo Tribunal Federal confirmou que o ministro Edson Fachin negou o pedido da Procuradoria-Geral da República de prisão contra o senador Aécio Neves. A gente vai agora a Brasília conversar ao vivo com o repórter Leandro Magalhães para saber como é que está repercutindo tudo isso por lá. Leandro, agora há pouco nós informamos que o presidente Michel Temer estava reunido com aliados, com o núcleo duro do governo para definir, enfim, que decisão tomar nesse momento. Inclusive havia a expectativa por um pronunciamento do presidente. Há alguma novidade em relação a isso? Será que essa reunião já terminou? Bem, Aldo, o ministro Edson Fachin homologou agora há pouco as delações dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Wesley que é dono da JBS. Agora, uma última informação, a bancada do PSDB no Senado faz uma reunião nesse exato momento e estão avaliando aí a possibilidade de desembarque do governo Michel Temer. Essa foi algumas falas de alguns senadores do PSDB que estão avaliando essa possibilidade. Mais cedo, logo no início do jornal, nós citamos aí o nome do deputado Carlos Sampaio, um possível presidente do PSDB para poder, de forma interina, até então. Mas também alguns senadores do PSDB falaram no nome do senador Tasso Gereissati, do Ceará. Voltamos ao estúdio. Aldo. Obrigado, Leandro. A gente está com um problema ali, o Leandro não ouve o que eu acabei de dizer, então, na verdade, há essa confirmação, sim, o PSDB indicou o deputado Carlos Sampaio para a presidência do partido. Ana. Nós damos uma folga agora no noticiário político brasileiro para falar de outros assuntos que são destaque no mundo. A situação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fica mais complicada a cada dia. O Departamento de Justiça escolheu um ex-diretor do FBI para conduzir as investigações sobre uma possível influência da Rússia no resultado da eleição presidencial de 2016.
Robert Mueller dirigiu o FBI por 12 anos e deixou o órgão durante o governo Obama em 2013. Com uma reputação de independência, tem a missão de investigar se pessoas ligadas a Donald Trump receberam ajuda da Rússia para influenciar no resultado da eleição do republicano contra a democrata Hillary Clinton. No Congresso americano, parlamentares pediram mais rigor nas investigações sobre a demissão do chefe do FBI, James Comey, que também conduzia uma investigação das possíveis ligações entre a campanha eleitoral de Trump e a Rússia. O presidente francês Emmanuel Macron cumpre a promessa de um governo heterogêneo ao escolher os nomes para seu ministério. São 11 homens e 11 mulheres. Ele dividiu os ministérios entre socialistas, conservadores e membros da sociedade civil. A ideia de igualdade de gênero e nomeação de civis eram promessas de campanha. As escolhas refletem a estratégia para obter maioria nas eleições parlamentares de junho. O número de crianças refugiadas e migrantes que se deslocam sozinhas pelo mundo já chega a 300 mil. Esta população cresceu 5 vezes nos últimos 5 anos. O dado é de um relatório do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Segundo a entidade, quase 1/3 dessas crianças se tornam vítimas de tráfico humano. A ONU estima ainda que, entre 2015 e 2016, cerca de 200 mil crianças não acompanhadas realizaram pedido de asilo em 80 países. 100 mil foram detidas na fronteira dos Estados Unidos com o México. Agora um respiro no noticiário. Falamos de esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Pois é, Ana, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo, Cadu. Legal, Aldo. Vamos lá. Destaque do da Hora do Esporte aqui no Jornal da Cultura, primeira edição. Foi tudo no mesmo dia, né? Semifinal e final. A etapa brasileira do Mundial de Surf chegou ao fim, não poderia ter sido melhor. Vamos ver o destaque. Nas semifinais, Adriano de Souza e o novato Iago Dora, que acabaram de bater o campeão mundial de 2014, Gabriel Medina. Iago pegou a primeira onda na bateria, recebendo uma nota baixa. Mineirinho respondeu com 7,17. Frio e calculista, o surfista do Guarujá aguardou uma grande série, pegando a melhor onda na bateria a 12 minutos do fim. O paranaense tentou arriscar os tradicionais aéreos, mas a boa onda veio apenas a 2 minutos do fim. Vitória do campeão mundial de 2015. Na final, o duelo contra o australiano Adrian Bushan. O primeiro bom momento da bateria surgiu com quase 10 minutos corridos. Adriano de Souza conseguiu belas rasgadas, largando na frente. Não perdeu nenhuma bateria durante todo o campeonato. Assim permaneceu festa brasileira em Itaúna, em Saquarema, com direito à volta olímpica de jet ski. No fim, segurando a bandeira brasileira enquanto o público vibrava na areia. Depois de 1 ano e 5 meses, Adriano de Souza voltou a subir no lugar mais alto do pódio em uma etapa do Circuito Mundial de Surf. E ontem teve rodada do futebol. Flamengo está desclassificado da Copa Libertadores, perdeu para o São Lourenço de Almagro. É isso aí. Valeu, Cadu. VaptVupt hoje rapidinho. Enfim, né? O noticiário se impõe. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até mais. Por causa disso também a gente estendeu um pouco a duração do nosso telejornal, mas olha, o JC Primeira Edição termina aqui. Uma ótima tarde para você, mas a gente continua no Jornalismo da TV Cultura nesse assunto, né? Com certeza. Agora você acompanha o JC Debate, que continua, como o Aldo falou, falando sobre a repercussão das delações da JBS. Uma ótima tarde para você. A gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Tchau. Tchau.